A paz e graça do Senhor. A palavra de Deus para lermos junto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 a 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel e o que vos chama, o qual também o fará. Hoje compartilharemos a palavra de Deus com o título de Salvação do Espírito, Salvação da Alma e Salvação do Corpo. O propósito dos cristãos de crer em Jesus é ter a vida eterna com Jesus que voltará. Todo o conteúdo da Bíblia parece vasto e complexo, mas a conclusão da Bíblia é o livro do Apocalipse. 3 vezes no capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse, Jesus disse: Eis que presto venho, eis que cedo venho, certamente cedo venho. Assim, Jesus do segundo advento virá como o noivo. Para encontrar Jesus, o noivo, a figura dos crentes deve mudar. Mesmo que você não estiver vivo para encontrar Jesus, que voltará, os crentes não precisam se preocupar, porque Jesus diz que os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e os que ficarmos vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, o propósito dos crentes em Jesus tem que ser para viver eternamente com Jesus. Se você crer em Jesus, mas tem propósito diferente deste, você está crendo o evangelho diferente do evangelho da salvação. E você está crendo em Jesus incorretamente. Simplificando, não é a fé que você deseja preparar como a noiva para encontrar Jesus, o noivo. Mas se sua fé reside na bênção material, ou você tem a intenção para ser famosos, reconhecido pelo mundo, talvez, irmão, você ainda não nasceu de novo no Evangelho. Porque o sucesso ou a riqueza no mundo podem adquiri-los mesmo que acreditem em métodos mundanos ou outras religiões. No entanto, a fé que a Bíblia fala é a preparação para encontrar Jesus do segundo advento. No processo de preparação para essa união, a condição essencial é a salvação. O significado de salvação no dicionário significa ser resgatado e libertado de algo. No entanto, a salvação mencionada na Bíblia se refere à salvação holística. A Bíblia diz que os humanos são compostos de espírito, alma e corpo. Ou seja, está divididos em 3 categorias. Tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que Jesus deseja que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados, preservados perfeitamente quando Jesus voltar. O corpo se refere ao corpo humano, que é a aparência. A alma é o ego que se pensa e se sente. A alma está no corpo e, à medida que o tempo passa, o corpo envelhece. A alma se escapa do corpo. Isso é a morte humana. A morte não se significa se desaparecer completamente, disse a Bíblia.
A alma escapa do corpo e se muda. Todo ser vivo tem a alma. Então, dizem que estão vivos. Porém, além do corpo e da alma, os humanos possuem mais um espírito. Em Gênesis capítulo 2, o verso 7, está escrito que Deus fez Adão, o ancestral do homem, formou do pó da terra e soprou o fôlego da vida no corpo para se tornar a alma vivente. Vamos ler Gênesis capítulo 2, o verso 7, para conferir. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Na escritura original em hebraico está escrito que o Espírito de Deus foi soprado, assim foi feito Adão, alma vivente. Vamos verificar a escritura original em hebraico. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. O fôlego da vida escrito neste versículo, na escritura original em hebraico, foi escrita a palavra Neshama. Neshama. Significa o Espírito de Deus que dá sabedoria e vida. O homem foi feito alma vivente. Alma vivente, na escritura original em hebraico, foi escrito a palavra Nefesh. e a alma é a palavra vivente. Chayei. Dessa forma, Deus colocou o Espírito em Adão e ele se tornou alma vivente. Diferente dos animais, Deus acrescentou seu Espírito em Adão. Mas, a partir do momento em que Adão comeu o fruto de conhecer do bem e do mal, o Espírito humano foi extinto. Portanto, todos os seres humanos nascem com espírito morto desde o momento em que saem do ventre da mãe. Nós saímos do ventre da mãe e nascemos no mundo. Mas a Bíblia diz que nós devemos nascer de novo. Diz que nascer de novo. E a Bíblia diz que é a salvação do espírito. Deus diz claramente a Adão que se ele comesse o fruto do bem e do mal, ele morrerá. Adão, que comeu o fruto e bem e do mal, não morreu, mas foi expulso do jardim do Éden. O conceito de morrer geralmente pensa na morte do corpo. Mas quando Deus disse que Adão certamente morrerás, ele não quis dizer a morte do corpo de Adão, mas a morte do espírito de Adão. Assim, o espírito de Adão foi morto, mas sua alma permanece no corpo dele e ele viveu até 930 anos. E Adão morreu. Adão é o ancestral da humanidade, dos homens. Por isso que todos os espíritos dos homens estão mortos. Portanto, o espírito deve ser revivido. Enfim, o espírito deve ser revivido. Como o espírito morto pode ser revivido? Vamos ler João capítulo 3, o verso 5 a 7. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus diz que você não pode entrar no reino de Deus a menos que você nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água significa que o líquido amniótico no útero da mãe se rompe e nasce para o mundo.
E Jesus explicou que o Espírito também deve nascer. Como podemos saber que o Espírito foi revivido? A explicação está em João capítulo 3, no verso 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. O versículo 8 também diz: a palavra o vento em grego é Pneuma, e o Espírito também é. São mesmas palavras em grego. pneuma, Quando o Espírito foi revivido, o Espírito sacode. Então, a pessoa que nasceu de novo no Espírito consegue se sentir que seu Espírito foi revivido. Em Mateus capítulo 5, o verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, fala dos famintos de espírito. Estes são aqueles que já estão no reino dos céus. Aquele que não está tentando viver uma vida sucedida ou abundante em material para si mesmo, mas está lutando para cumprir a vontade de Deus. Então, essa pessoa é uma pessoa nascida de novo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10 a 12 juntos. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quando cuidado não produz isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes constritados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Daqui em diante falarei sobre o estágio de recebimento da salvação do Espírito. Quando Jesus conviveu com os 12 discípulos, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Vamos ler João capítulo 7, o verso 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Confere? Foi dito que o Espírito Santo nunca desceu sobre uma pessoa, até que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O batismo do Espírito Santo começou quando o Espírito Santo foi habitado nos corações dos crentes no dia de Pentecostes, no ano da ressurreição de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 1 a 4 juntos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E agora vamos ler Atos capítulo 2, verso 39 a 41. Porque a promessa vos disse respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os
exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Neste dia de Pentecoste, 12 apóstolos, 120 pessoas e 3.000 pessoas que estavam reunidos e foram batizados com o Espírito Santo. Nos versículos que lemos acima, podemos ver que existem dois casos diferentes. No primeiro caso, o Espírito Santo desceu sobre 12 discípulos e mais 120 pessoas que já tinham ouvido o Evangelho de Jesus. E o segundo caso é o caso dos 3.000 pessoas. Se reuniram e oraram para receber o Espírito Santo, embora não conhecessem o Evangelho de Jesus corretamente. Vamos ler Atos capítulo 8, verso 5 e verso 14 a 17 juntos. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, e lhes pregava a Cristo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo em nome do Senhor Jesus, no versículo 16, se refere ao batismo nas águas. Agora, o que precisamos saber aqui é que o apóstolo Filipe pregou o Evangelho de Jesus Cristo e os samaritanos receberam a palavra de Deus. Por isso, receberam o Espírito Santo. Os 12 discípulos de Jesus demoraram 3 anos e meio para receber o Espírito Santo. No entanto, os samaritanos que ouviram o Evangelho e foram batizados com o Espírito Santo imediatamente. O importante é que podemos receber o Espírito Santo somente por meio da regeneração do Espírito, que recebe a palavra de Deus. Ninguém sabe quanto tempo leva para o Espírito nascer de novo. Portanto, se você tiver a fé para receber o Espírito Santo, você pode aprender através de Atos capítulo 8, que você pode ouvir a palavra de Deus e receber o batismo no Espírito Santo imediatamente. Se você ler Atos capítulo 2 e capítulo 10, verá que não há regra na Bíblia de que primeiro você deve ser batizado nas águas e depois com o Espírito Santo. No entanto, depende das denominações, existe uma doutrina de que deve ser batizado com o Espírito Santo após receber o batismo nas águas. Então, como você pode receber o Espírito Santo? Quando os 12 apóstolos ministraram, quando os 12 apóstolos pregavam o Evangelho, o Novo Testamento ainda não foi concluído. Portanto, os apóstolos tiveram que testificar da palavra um por um, e apenas alguns dos 12 apóstolos ministravam o batismo do Espírito Santo pela imposição da mão. Nesse caso, não podemos ser batizados com o Espírito Santo agora que os 12 discípulos já estão mortos. Podemos receber com o Espírito Santo, sim, porque ainda há pessoas que recebem o ofício apostólico espiritual por Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 e 29. E há uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar,
socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre. Como tal, todas as igrejas que existiram desde a igreja primitiva até o presente são o corpo de Cristo, não é? Vamos ler Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Visto que 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28, disse que algumas das igrejas que correspondem ao corpo de Cristo foram estabelecidas como apóstolos, profetas, doutores, etc. Os ofícios espirituais existem atualmente também. Alguns dizem que o ofício apostólico já havia terminado na igreja primitiva, mas isso não é verdade. Enquanto a igreja, o corpo de Cristo, existir, o Espírito Santo continuará a derramar o ofício espiritual na igreja. Portanto, mesmo agora, nós podemos receber o batismo do Espírito Santo por meio daqueles que têm o ofício apostólico e espiritual. Em caso afirmativo, vamos procurar uma resposta dessa pergunta. Então, só podemos receber o Espírito Santo por meio da imposição da mão dos apóstolos? Os crentes de hoje podem ler o Novo Testamento concluído pelos 12 apóstolos. Este Novo Testamento contém o Evangelho de Jesus Cristo. Se você ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e crer nele, você pode receber o Espírito Santo sem presença de um apóstolo. Vamos ler Efésios capítulo 1, o verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sim, o Espírito Santo é a promessa de Jesus. Portanto, se você ouvir e crer no Novo Testamento, o Evangelho da Salvação, você pode receber o Espírito Santo. Como pode receber o Espírito Santo? Vamos procurar uma resposta na Bíblia. Primeiro, vamos ler João capítulo 14, o verso 13 a 18. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós. Jesus disse que se você me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Ele prometeu enviar o Espírito Santo em nome de Jesus. Agora vamos ler Mateus 18, capítulo 19 e 20. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai,
que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O lugar onde 2 ou 3 pessoas que se reuniram em nome de Jesus é a igreja. Significa que você se reunir na igreja e pedir em nome de Jesus, vocês podem receber o Espírito Santo, mesmo que não estejam com quem tem o ofício apostólico espiritual. Jesus enviará o Espírito Santo para aqueles que nasceram de novo do Espírito, ou seja, creem no Evangelho da salvação, porque Espírito Santo é um presente. Vamos ler Lucas capítulo 11, o verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, ou Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se você não recebeu o Espírito Santo hoje, pode se reunir e pedir novamente amanhã. Importante que não deve desistir. Pelo contrário, deve persistir a recebê-lo, porque o Espírito Santo é a promessa de Jesus. Ele certamente a cumprirá. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39 juntos. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Acreditar no Evangelho da salvação leva ao arrependimento. Quando o Espírito foi regenerado, revivido, coração de arrependimento será formado, e quando você se arrepende com sua boca, você receberá o Espírito Santo como um presente. A explicação de como o Espírito pode nascer de novo está escrito especificamente em João capítulo 3, verso 14 e 15. Vamos ler juntos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A explicação da situação neste versículo está escrito em Números capítulo 21. Os israelitas saíram do Egito e cruzaram o Mar Vermelho para o deserto. Com o passar do tempo, o povo ficaram cansados de viver no deserto e começaram a reclamar, e as serpentes ardentes saíram e fez eles morrerem. Então o povo pediu a Moisés que orasse a Deus para salvá-los. E como forma de salvá-los, Deus mandou a Moisés fazer uma serpente de bronze e a pôr sobre uma haste para que o povo pudesse viver quando olhassem para a serpente de bronze. E todas as pessoas que olhavam para a serpente de bronze ficaram vivos. Esta situação e também todo o Antigo Testamento descreve sobre Jesus Cristo, o Messias. Em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Desta forma, a história dos israelitas e as profecias dos profetas em Malaquias de Gênesis explicam o Messias, Jesus Cristo, a serpente de bronze e colocado sobre uma haste que Moisés fez, simboliza Jesus pendurado
na cruz. A serpente de bronze é uma serpente sem veneno. Serpente significa carregando o pecado. Na escritura original em hebraico, a serpente feito por Moisés é נחושת, o latão. Não é um único metal, mas uma liga. O latão é feito pela mistura de cobre e zinco. A cor do cobre é vermelho e o zinco é branco. O vermelho simboliza o sangue e o branco simboliza o Deus inocente. Por meio do incidente da serpente de bronze de Moisés na era do deserto, ele mostrou antecipadamente que o Deus inocente se tornou um homem com sangue e que aqueles que creem na crucificação viverão. A serpente de bronze está presa ao haste. Se você olhar para a cruz, você será salvo. Este evangelho já foi anunciado, mesmo no momento da morte, por ser mordido por uma serpente ardente. Se você crer na palavra de Deus, de que você viverá, se olhar para a serpente de bronze, ele salvará. Olhar para a cruz significa saber por que Jesus foi crucificado e por que ele voltará. Em outras palavras, refere-se à sede de conhecer o plano de salvação de Deus. O reino de Deus virá para aqueles que vivem na terra e que têm o Espírito. Este é o início da fé e a salvação do Espírito. E se uma pessoa que nasceu de novo do Espírito e recebeu o Espírito Santo e não se santifica, como vai ser? A resposta dessa pergunta pode ser encontrada na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Todas as 10 virgens esperavam o noivo com as lâmpadas. Tomando suas lâmpadas, significa que o Espírito Santo está habitado no interior daqueles que nasceram de novo. Porque em Provérbios capítulo 20 e verso 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha tudo o mais íntimo do corpo. Está escrito que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o Espírito foi revivido, a lâmpada do Senhor ilumina o corpo. O fato de que todas as 10 virgens estavam esperando pelo noivo com as suas lâmpadas significa que eram todas revividas do Espírito. Aqueles que são revividos no Espírito, todos encontraram o noivo. Isso significa que todos aqueles que estavam segurando suas lâmpadas irão subir nos ares. O noivo, encontrado nos ares, ele verificará se a noiva preparou azeite ou não. Aqueles cujo espírito são revividos desta forma, ou seja, aqueles que estão segurando suas lâmpadas, devem preparar azeite e enchê-los constantemente para que o Espírito não aqui, nessa parte. Agora, os crentes devem saber sobre a festa de Pentecostes. Pentecostes também é chamado de a festa das primícias da cega do trigo. Êxodos, capítulo 34, verso 22. Vamos ler. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. A festa da cega dos primeiros frutos. Está escrito Êxodos, capítulo 23, verso 16.
Vamos ler juntos. Temos que ler, gente. E a festa da ceiga dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. E o Pentecostes, está escrito Levítico, capítulo 23, o verso 16. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então, oferecerei nova oferta de manjares ao Senhor. Em Levítico, o capítulo 23, o verso 17. O procedimento realizado no Pentecostes está explicado. Vamos ler. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Preparar os 2 pães com 4 quilos de farinha da melhor qualidade para serem movidos. O azeite é necessário para sovar a melhor farinha, ingrediente que faz os 2 pães. No dia de Pentecoste, do ano em que Jesus foi crucificado, 3.000 pessoas, reunidas com os 12 apóstolos, se transformaram em farinha da melhor qualidade, a matéria-prima. Para o pão, o Espírito Santo desceu sobre farinha da melhor qualidade e, com azeite, que o Espírito Santo, os apóstolos e 3.000 pessoas foram sovados em 2 pães e foram sacudidos, movidos. Assim, o azeite representa o Espírito Santo na Bíblia. Portanto, preparar o azeite refere-se a um estado de estar imerso no Espírito Santo ou beber constantemente do Espírito Santo. Depois que o Espírito foi morto e revivido, devemos manter o estado cheio do Espírito Santo para que o Espírito Santo não se extinga. A Bíblia descreve isso como beber o Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13, que foram batizados com o Espírito Santo, tornaram-se um só corpo, e o fez beber o Espírito. A água deve ser bebida continuamente, porque o Espírito Santo é a água da vida. Vamos ler João capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. E disso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus diz que rios de água viva correrão. No entanto, se bloquear o rio, a água não pode fluir. Há pessoas que dizem que uma vez que receberam o Espírito Santo, mesmo que perque, o Espírito Santo permanecerá no coração para sempre. Para ver se isso é a verdade, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 19. Não extingais o Espírito. Está escrito de forma simples e clara. Ele nos disse para não extinguir o Espírito Santo. Se o Espírito Santo pode ser extinguido,
Então, vamos ver o que apaga o Espírito Santo. Leamos Gálatas, capítulo 5, o verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A chave do mistério está contido neste versículo. Está dizendo que quando o Espírito Santo se habita no coração de um santo, o Espírito se opõe contra a cobiça da carne. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os versículos que lemos referem-se ao estado de ser batizado com o Espírito Santo, a parte do qual o Espírito morto foi revivido. Mesmo se você recebeu o Espírito Santo, a concupiscência do corpo não desaparecerá automaticamente. Se você acha que foi batizado com o Espírito Santo e logo depois os maus hábitos e temperamento ou caráter da pessoa se transformará, no piscar de olho, talvez pode ficar desapontado. Porque há um processo de santificação que remove a cobiça da carne no Espírito Santo. Os santos devem depender no Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito Santo. Essa é a vida no reino de Deus. A santidade e a salvação da alma é um procedimento que remove as concupiscências da carne dos crentes e para torná-los completamente dependentes do Espírito Santo para frutificar o fruto do Espírito Santo. Agora, vamos falar sobre a salvação da alma. A alma é o ego e a mente da pessoa. Segundo em Lucas, capítulo 9, o verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Perder a sua vida a salvará. A vida neste versículo se refere à alma. Se você se apegar a seu ego, não há salvação da alma. E que eu sou a salvação da alma quando seu ego ser abandonado. É a salvação da alma se você jogar fora seus pensamentos e se tornar unificado com os pensamentos de Jesus. Portanto, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus Cristo e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Todos os membros devem se mover de acordo com os pensamentos que saem da cabeça. Se estamos formando a igreja, o corpo de Jesus Cristo, devemos nos mover de acordo com os pensamentos e intenções de Jesus. A salvação da alma não acontece em um momento. Porém, com o passar do tempo, se mortificar os desejos da carne pela palavra de Deus e pelas orações, a salvação da alma certamente será realizada. A salvação do espírito é o que cada indivíduo recebe quando o espírito foi revivido pela fé em Jesus. Esse é nascido de novo
é para dizer que o Espírito foi revivido. Quando o Espírito foi revivido, dessa forma, entra no processo da salvação da alma. A salvação da alma é impossível a receber sozinho, porque um crente sozinho não pode ser amassado com outras farinhas, com azeite para ser feito um pão. Em relacionamento com os outros santos, devemos alcançar a salvação de nossas almas até morrermos. E a etapa final é a salvação do corpo. Segundo em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Devemos entender sobre o corpo animal e corpo espiritual de que este versículo está falando. A escritura original em grego diz que o corpo animal é o corpo que contém a alma. Portanto, pode-se dizer que a tradução correta é traduzi-lo como o corpo da alma, ao invés do corpo animal. Vamos verificar na escritura original em grego. Corpo animal. Neste versículo, animal significa Ψυχικός. a vida. Portanto, o corpo animal significa um corpo que contém a vida. O corpo que contém a alma é o corpo de Adão, foi feito pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O conteúdo de Gênesis capítulo 2, verso 7, já foi explicado em detalhes acima. Deus fez Adão do pó da terra e soprou nele o Espírito de Deus em seus corpos para torná-lo alma vivente. Portanto, todos os seres humanos são alma vivente. A alma está no corpo. Quando o corpo morre, a alma deixa o corpo. Quando aqueles que nasceram de novo do Espírito morrem, o Espírito e a alma escapam do corpo e ficam esperando um lugar espiritual até a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, aqueles que estavam mortos em Cristo serão transformados e ressuscitados em corpo espiritual. Existem seres que não podem ser vistos a olhos humanos, mas estão atuando em corpo espiritual. Eles são anjos. Em Hebreus, capítulo 1, o verso 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Todos os anjos são espíritos ministradores. E as outras criaturas espirituais são os demônios, anjos caídos. Existem seres que usam corpos espirituais que não podem ser vistos com os olhos humanos. Desta forma, todos aqueles que morreram em Cristo são transformados em corpo espiritual e vão subir aos ares. Quando foi transformado em corpo espiritual, é o início da salvação do corpo. Somente quando você ser transformado em corpo espiritual, você pode encontrar Jesus nos ares e podem comparecer no tribunal de Cristo. Desta forma, a salvação do corpo acontecerá quando Jesus voltar. Se você ler a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, diz que o noivo virá para as suas bodas, mas há apenas virgens e não há noiva.
O motivo é que as virgens que prepararam o azeite devem entrar nas bodas após serem transformadas uma noiva do Cordeiro. Isso é chamado de salvação do corpo na Bíblia. Portanto, a salvação do corpo não é algo que os santos possam fazer. Se os santos estão alcançados a salvação do espírito e a salvação da alma, Jesus reunirá esses santos e os transformará em uma noiva do Cordeiro. Esta cena está escrita em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos a ele glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A noiva, neste versículo, está no singular, a esposa do Cordeiro. Em outras palavras, quando as 5 virgens que prepararam azeite entram nas bodas, ela se transforma a noiva do Cordeiro, uma noiva. Ela está vestida de linho fino, ou seja, todos os pecados foram lavados com o sangue de Jesus Cristo. Quando o apóstolo João olhou atentamente para o linho fino, ele viu a justiça dos santos, ou seja, todos os pecados foram expiados, redimidos. Apóstolo João viajou para o futuro e viu que os santos foram transformados à noiva do Cordeiro, vestido de linho fino. Jesus o vestirá de linho fino. Em Filipenses, capítulo 3, o verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para si conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Neste versículo, todas as coisas significam todos os santos. Quando todos os santos que entram nas bodas do Cordeiro forem transformados em noiva que se torna um só corpo com o noivo, eles serão transformados com o corpo glorioso de Jesus. A maioria dos crentes acham que quando serem arrebatados, eles entraram no céu. A maioria dos crentes acham que irão para o céu imediatamente após o arrebatamento e viverá para sempre. Mas a Bíblia não disse assim. Se você for transformado em corpo espiritual e arrebatado nos ares, você será julgado no tribunal de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Dessa forma, os que prepararam azeite passam no tribunal de Cristo, e os que não prepararam azeite serão desqualificados, viverão no mar de vidro misturado com fogo por 1000 anos. O objetivo final de crer em Jesus Cristo é ser sua noiva. Você pode ou não ser abençoado no processo de preparação para se tornar a noiva de Jesus. Ou nós podemos ou não podemos ser curados. O importante é manter sua fé para se tornar a noiva de Jesus. Mesmo que você não receba a cura, a riqueza em material, a igreja não lhe ensina o evangelho da salvação. Somente enfatiza Jesus de cura.
e as bênçãos materiais. Este ensinamento pode ser um falso evangelho para agradar os homens, não para Jesus, que morreu na cruz. Obviamente, a Bíblia nos disse para nos alegrarmos em participação do sofrimento de Cristo. Está escrito 1 Pedro capítulo 4, nos versos 12 a 14. Podem procurar e para ler. A igreja não é um empreendimento. O culto não deve ser uma apresentação. E a pregação não deve ser uma palestra. Pela autoridade em nome de Jesus Cristo, os problemas serão resolvidos e as enfermidades serão curadas sem dúvida nenhuma. No entanto, essas maravilhas e sinais são uma parte do evangelho da salvação. Precisa as manifestações do Espírito Santo para testificar que a palavra de Deus é a verdade. Para a congregação, deve ser impresso que o destino da fé é a vida eterna. Para isso, a igreja deve fazê-los viver como ao que vencer. Essa bênção está escrito em Apocalipse, capítulo 22, do verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Foi dito que bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes e entram na cidade santa Nova Jerusalém. Aqueles que se prepararam constantemente para receber a salvação do espírito e da alma. Ou seja, se você preparou azeite, a salvação do corpo será feita por Jesus. O que os santos devem e podem fazer é o início da fé, que é a salvação do espírito, e o fim da fé, que é a salvação da alma. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, o verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Depois que o Espírito, nascido de novo, continua a beber o Espírito Santo e o trabalho dos santos. Se nós mantivemos essas duas salvações, quando Jesus voltar, ele nos transformará a noiva do Cordeiro. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23 novamente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o vosso. A palavra tudo neste versículo é uma palavra especial, usada somente nesse versículo em toda a Bíblia. Ολόκληρος. Significa completo, holístico, saudável. Holocreros é uma palavra composta da palavra Los. significa inteiro. Todas as coisas é a palavra Πλήρως. herança, sorte e a parte em grego. Assim, parafraseando o tudo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, significa que todos os membros se reuniram e se transformaram em uma noiva de Cristo. Espírito, alma e o corpo estão escritos no singular. Fala da salvação consumada, na qual numerosos vencedores são unidos como membro de Cristo e encontram Jesus. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deseja que os santos sejam conservados como um corpo, não separados da igreja. Neste versículo, o verbo conservar está escrito na escritura original em grego na terceira pessoa do singular.
Conservados em grego é Πειραίο. os números subscrito G5083. Isso significa que Jesus deseja que os conservados sejam um só corpo. Leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Todos os planos de Jesus são planos confiáveis, o qual também o fará. E todos os planos de Jesus certamente serão cumpridos. Em Apocalipse, capítulo 16, o verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Jesus derramou a sétima taça no ar e diz que está feito. O conteúdo deste versículo implica que a sétima taça será derramada no ar, onde o diabo detém seu poder. E Jesus vai expulsar o diabo que estava no ar. E Jesus voltará nesse lugar onde o diabo estava. E o tribunal de Cristo será aberto no ar. O tribunal de Cristo vai ter no ar. O apóstolo João viajou para o futuro e ouviu a voz depois que Jesus derramou a última taça no ar, dizendo: está feito, e escreveu Apocalipse. A essência da palavra da verdade e do evangelho da salvação é que os santos se encontram e se casam com Jesus na segunda vinda. Com essa esperança, você tem que viver o dia a dia. Se você tiver confiança nessa esperança, viverá fielmente a vida no mundo. Se você entende o plano de salvação de Jesus corretamente, deve viver de acordo com o agendamento dele. Ninguém sabe quando Jesus virá novamente, mas crendo na promessa de que um dia ele virá, devemos aguardar a vinda do dia do Senhor em santo trato e piedade. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 13 juntos. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perceber todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Para os santos, o propósito da salvação é viver para sempre em novos céus e a nova terra. Se você tiver um propósito claro, orará pelo fruto do Espírito Santo em vez de orar para se tornar rico e bem-sucedido na terra. Se o evangelho é viver em abundante ou ter uma vida conveniente, se for assim, como podemos entender as vidas dos 12 apóstolos que viverão perseguidos, com fome e sede, e jejuaram e muitas vezes passaram pelo frio para anunciar o evangelho de Cristo? Então, eles não testificaram o evangelho verdadeiro? Jesus diz que Pai Celestial sabe bem o que é necessário. E ele prometeu que serão acrescentadas se você buscar o reino de Deus e a justiça. Segundo a Bíblia, o modelo da salvação da alma é a Arca de Noé. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Vamos ler juntos. Os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus,
esperava nos dia de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é 8, almas se salvarão pela água. Almas se salvarão pela água. Aqueles que foram salvos por suas almas pela água. 8 almas sobreviverão no dilúvio de Noé. Como essas 8 pessoas foram salvas, pode ser visto lendo Gênesis capítulo 6, o verso 14. Vamos ler juntos. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e o betumarás por dentro e por fora com betume. Com betume. O betume é um resíduo de petróleo. Você pode ser salvo se entrar na arca, que está betumada de petróleo por dentro e por fora da arca. Este betume em hebraico é Kofel. depois de Gênesis capítulo 6, essa palavra kofer foi usada para significar o preço de sangue. Pode ser salvo se entrar na arca, onde betumado de sangue. Esta arca que é pintado de sangue se refere à igreja, comprada pelo sangue de Jesus. A igreja não pode ser vista, mas está pintada com o sangue de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 20, o verso 28. Olhai, pois, por vós e por tudo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos consistiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Se você estiver na igreja assim, a salvação da alma está garantida, porque o Espírito Santo não pode habitar em outro lugar que não seja a igreja. Porque o lugar onde o Espírito Santo se habita é o templo de Deus e o lugar onde Deus está presente. Em João capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse que o mundo que não seja a igreja não pode receber, ver ou conhecer o Espírito Santo. Mesmo se você tentar receber o Espírito Santo no mundo, você não pode recebê-lo. É por isso que você deve estar na igreja. Só então podemos receber o Espírito Santo e continuar a beber o Espírito Santo. Se você viveu uma vida santa para receber a salvação do Espírito e a salvação da alma na igreja, certamente receberá a salvação do corpo na segunda vinda de Jesus, como Filipenses capítulo 3, o verso 21 diz, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Se Jesus transforma nosso corpo abatido para o corpo glorioso de Jesus, nos tornaremos a noiva de Jesus. Casaremos-nos com ele, entraremos na Nova Jerusalém e viveremos com Jesus para todo o sempre. Isso é o Evangelho da salvação e a palavra da verdade. Em nome de Jesus, oro para que a graça e a orientação de Jesus sejam cheias nas suas vidas. Deus vos abençoe em nome de Jesus.